Oi pessoal, hoje eu trouxe mais um conteúdo sobre técnicas aqui para o canal para vocês que já trabalham com harmonização. Então se você quer saber sobre os 5 maiores erros no preenchimento labial, fique nesse vídeo. O primeiro erro mais comum é não fazer um diagnóstico correto da estrutura do lábio. Antes da gente ir direto para a técnica, a gente precisa avaliar como é que tá aquele lábio, se ele é um lábio mais maduro, se ele é um lábio mais jovem, se ele tem flacidez, porque tudo isso vai determinar na escolha do nosso produto e na escolha da nossa técnica também. Então é muito importante que antes que a gente comece o preenchimento, de fato, a gente converse com a nossa paciente. Enquanto a gente conversa com a paciente, a gente consegue identificar como é que tá a estrutura do lábio dela em relação a tanta assimetria, em relação à volumização, em relação a como que se comporta aquela estrutura de lábio. O segundo erro mais comum é em relação à técnica. Depois que a gente já fez o diagnóstico do lábio, agora eu preciso escolher qual técnica que é o ideal para aquele meu perfil de lábio. Então, por exemplo, se eu tenho um lábio mais maduro e um lábio mais fino, o ideal é que a gente trabalhe técnicas de associação com cânula para que eu consiga abrir espaço e conseguir volumizar aquele lábio, mas que eu também precise associar técnicas com agulha para eu ter uma inversão daquele lábio e eu conseguir deixar ele mais visível. Agora, se eu tenho um lábio mais jovem, eu tenho um lábio que já tem um certo volume, eu quero só proporcionar uma leve hidratação, é importante também eu escolher técnicas, escolher dispositivos. Nesse caso, eu gosto muito de trabalhar com a cânula para eu ter mais segurança, para eu ter mais destreza na hora de volumizar o meu lábio e depositar ali aquele produto. O terceiro erro mais comum é a escolha do produto errado. Nessa região a gente tem que levar em consideração que é uma região muito dinâmica, que a gente tem muita mobilidade, diferente das outras regiões, como o ângulo da mandíbula, como o mento. Então, para essa região em específico, a gente precisa escolher um preenchidor que tenha uma flexibilidade, ou seja, não tenha um alto teor de reticulação, que não seja um preenchidor muito firme, porque se eu colocar um preenchidor de alto teor de reticulação no lábio, esse lábio ele vai ficar mais enrijecido, ele vai ficar mais duro, ele vai perder a naturalidade desse lábio, ele vai ficar com aquela famosa sensação de bico de pato. Então, para o preenchimento labial é importante que a gente primeiro escolha um perfil de produto que tenha maior flexibilidade e aos poucos a gente vai consumindo esse lábio, aos poucos a gente vai volumizando e aí eu posso fazer associações com outros tipos de preenchidores também. O quarto erro mais comum é o plano de aplicação errado. Levando em consideração que no lábio, as nossas artérias mais importantes, né, a artéria labial superior e inferior, elas estão mais profundas, abaixo do subcutâneo, então logo as minhas aplicações elas devem ser mais superficiais, tanto com agulha quanto com cânula, porque isso me entrega um resultado, né, um procedimento com maior segurança, mas também eu tenho menos risco que o produto depositado ele vai para a parte molhada do lábio e fique superficializado, fique na mucosa, e aí eu preciso entrar com a hialuronidase, por exemplo, para fazer a remoção. Então, no preenchimento labial é muito importante que as aplicações sejam mais superficiais e na parte seca do lábio. Isso vai proporcionar um melhor resultado ali para o meu paciente e eu evito com que o produto fique em planos mais errados. O quinto erro mais comum é em relação à quantidade de produto. Levando em consideração que a estrutura do lábio é uma estrutura muito pequena, o lábio não comporta quantidades muito grandes. Então, principalmente quando é a primeira vez da paciente, é o primeiro preenchimento labial, a gente tem que cuidar em relação à quantidade. Então, para início, eu indico que a gente comece com apenas 1 ml e aos poucos a gente vai aumentando esse volume, vai colocando mais preenchidor para que eu tenha uma segurança maior também em relação ao resultado. Então, resultados mais conservadores, mais naturais, eles demandam menos produto. Se você gostou desse vídeo sobre os 5 maiores erros do preenchimento labial, já curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas profissionais e nos acompanhe aqui no YouTube também.